Olá, meus caros estudantes de Química. Essa videoaula de hoje que eu estou gravando será inteiramente dedicada à montagem da nomenclatura oficial dos compostos de coordenação, dos íons complexos, que vocês já sabem que acontece normalmente quando um metal de transição, para ser mais específico, um cátion do metal de transição, ele se combina com alguns grupos ligantes, algumas moléculas ou até mesmo outros íons, formando uma estrutura que a gente conhece como íon complexo. Inclusive, vários desses íons complexos, eles têm colorações bem peculiares, são muito bonitos, inclusive, quando estão, por exemplo, em solução aquosa. Hoje a gente vai falar basicamente da nomenclatura, de como dar a nomenclatura e como escrever a fórmula de um íon complexo também, para que você nunca erre nessa parte. Afinal de contas, nomenclatura de substâncias é uma coisa que segue regras, obviamente, e nós precisamos saber. Nós precisamos usar a mesma linguagem que todos os químicos, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, se utilizam, de acordo com as regras oficiais da IUPAC. Tranquilo? Então vamos lá para a videoaula sem mais delongas. Bem, meus estudantes, vamos lá então começar com nossa aulinha, nossa videoaula, para nós entendermos como é que se faz. Primeiro, como é que se constrói a fórmula do íon complexo e depois a gente vê como se dá a nomenclatura oficial dessa estrutura. Veja, de acordo com a IUPAC, quando a gente fala da fórmula do íon complexo, como é que a gente constrói a fórmula? Primeiro se coloca naturalmente o metal de transição, que, digamos assim, é o protagonista, digamos assim, do íon complexo. Ele aparece primeiro, e aí depois você vai colocar os grupos, os ligantes que estão conectados a esse íon complexo no centro da estrutura. E aí a ordem que tem que ser obedecida é esta aqui. Primeiro você coloca os ligantes de carga negativa, depois os ligantes neutros. Em alguns casos, que são casos mais raros, podem existir ligantes com carga positiva. E aí você coloca no final esses ligantes com carga positiva. Caso você tenha ligantes do mesmo tipo, por exemplo, dois ligantes neutros ou dois ligantes negativos, aí você vai seguir a ordem alfabética de acordo com o primeiro símbolo da sua fórmula. A gente vai ver dois exemplos para entender isso melhor. Veja, nesse primeiro exemplo nós temos aqui, o cobalto, que é o metal, aparece na frente. Um detalhe, gente. Todo íon complexo ele é indicado por esses colchetes aqui. Então, no início e no final, você tem que fazer essa estrutura com colchete. Está aqui o cobalto, e aí a gente tem dois tipos de ligante aqui. Nós temos o ligante NO2, que tem carga negativa, é o grupo nitro, e nós temos a amônia, que tem carga zero. A amônia ela é neutra. Então, segundo a regra da IUPAC, primeiro a gente escreve os negativos, os neutros, e se tiver algum ligante positivo, nesse caso não tem positivo, só tem negativo e neutro. Já nesse segundo exemplo, nós temos aqui o níquel, que é o metal de transição, vem primeiro, e nós temos dois tipos de ligante. Aliás, melhor, dois ligantes do mesmo tipo. A água é uma molécula neutra, naturalmente, a água não é um íon, e a amônia, mesma coisa, a amônia é uma molécula neutra. Consequentemente, nesse caso, você vai ter que obedecer a ordem alfabética dos símbolos, gente. Como a água começa com o símbolo hidrogênio, hidrogênio vem antes do N na ordem alfabética, então a água vem primeiro na fórmula molecular deste íon. Tranquilo, pessoal? E aí, para a gente, na próxima lousa que eu vou mostrar, para a gente trabalhar com a nomenclatura dessas substâncias, dessas espécies químicas, a gente precisa ver o nome desses ligantes, é o mais importante. Os ligantes negativos, eu coloquei aqui uma tabela com alguns ligantes negativos, os mais importantes. Primeiro destacando aqui, pessoal, os ligantes da família 7A, são muito comuns. O fluoreto, cloreto, só que aí quando eles são colocados na estrutura do íon complexo, o nome não fica fluoreto, por exemplo. Ele vai ser chamado de fluoro. Tem um O aqui no final, ok? Não está errado não, viu? Tem esse O no final. No caso do cloreto, não, vai ser cloro mesmo chamado. O brometo é bromo, se for iodeto vai ser iodo.
O hidrogênio, se ele estiver com carga negativa, ele é chamado de hidreto, né? Aqui a hidroxila recebe o nome de hidroxo quando ela está formando um íon complexo. O HS- é chamado de mercapto, ele está no grupo chamado de mercaptanas, né? O S2- ele é o tio. O CN-, que é um íon muito comum na formação de estruturas complexas, é o cianeto, que quando ele está na estrutura do íon complexo é chamado de ciano. E o grupo nitro, que foi esse aqui, né, que a gente viu no primeiro exemplo. Agora, existem também os ligantes neutros, né? São vários ligantes neutros. Os mais comuns são esses dois primeiros, né? A amônia e a água. Aí, quando a amônia faz parte da estrutura do íon complexo, ela vai receber o nome de amim, né? A água vai receber o nome de áqua, CO, carbonil, NO, nitrosil. E aí, gente, aqui do lado direito estão alguns dos grupos dos ligantes orgânicos. É extremamente importante a gente falar dessa situação, porque muitos íons complexos são estruturados com um metal de transição ligado a grupos orgânicos, a ligantes orgânicos, que poderíamos até chamar de compostos organometálicos em alguns casos, né? Então aqui só botei 3 exemplos que aparecem em alguns casos: o grupo fenil, que vem do benzeno, a piridina e a etileno-diamina. No caso dos grupos orgânicos, a nomenclatura deles vai ser a nomenclatura que ele já tem mesmo, né? Então aqui etileno-diamina vai se chamar dentro da fórmula do íon complexo como etileno-diamina mesmo, sem nenhum problema. A gente não vai fazer nenhuma alteração do nome. Tranquilo, pessoal? Então vamos passar para a próxima lousa, onde a gente vai trabalhar realmente com a nomenclatura agora, de fato, construir a nomenclatura. Pessoal, em linhas gerais, a nomenclatura de um íon complexo, né, ela é formada por essa estrutura aqui. Primeiro, você vai dizer o nome dos ligantes, né? O nome do metal ele vem depois, vem no final, né? Primeiro o nome dos ligantes. E aí o nome dos ligantes você vai seguir basicamente a ordem alfabética dos ligantes. Grupo nitro, grupo amim, por exemplo. O grupo amim começa com a letra A. Então você vai colocar na frente o grupo amim de muitos outros ligantes que não começam com a letra A. Então a letra A é a primeira letra do alfabeto, né? Muito bem. Então aqui vai seguir a ordem alfabética. E no final do nome, gente, isso é uma regra oficial, a gente tem que colocar o NOX do metal em algarismo romano, né? Você está com NOX mais 1, mais 2, mais 3, colocar algarismo romano. Então, eu botei aqui 3 situações para a gente fazer a nomenclatura junto, né? Então, aqui ó, nós temos o cobalto, que é o metal, lembrando que o nome cobalto vai aparecer só no final, né? E aí temos os ligantes. Ó. O ligante aqui é NO2, que na tabela anterior vimos que esse NO2 é chamado de nitro, né? Grupo nitro. E a amônia, quando ela está formando um íon complexo, na estrutura de um íon complexo, ela recebe o nome de amim, ok? E aí, seguindo a ordem alfabética, nós temos amim na frente e o grupo nitro depois, que começa com a letra N, né? Agora, cuidado, gente. Nós temos aqui 3 unidades de amônia. Então, você vai ter que chamar o quê? Triamim. Ok? Pode botar tudo junto. O caso do nitro, também nós temos 3, né? Então, triamim, trinitro. Tranquilo? E aí você vai dizer o nome do metal de transição, como está aqui, ó. Trinitro cobalto. Certo? E aí, claro, você vai colocar o NOX dele em algarismo romano. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, qual é o NOX do cobalto nessa estrutura? Deixa eu apagar isso aqui, né? Veja, observe, gente, que o íon complexo aqui, que na verdade não é um íon complexo, porque a gente está vendo que ele não tem carga elétrica. A carga total aqui é 0, né? Isso é chamado de aduto. Então, esse aduto não é um íon, ele está com carga 0. Se ele está zerado é porque as cargas elétricas dentro da estrutura foram anuladas. A amônia, a gente sabe que não tem carga. A amônia tem carga 0, é uma molécula neutra, né? Agora, o grupo nitro, ele é -1, ok? Como tem 3 grupos nitros, então você tem que multiplicar. -1 vezes 3 dá -3. Para que a carga total seja 0, o cobalto só pode ser mais 3 nesse caso. Então, o cobalto que a gente está trabalhando aqui é o cobalto 3, e daí eu coloco ó, 3 em algarismo romano entre parênteses, ok? Então, o nome final do nosso aduto
que é como se fosse um composto de coordenação, só que sem carga elétrica, né? É triamim trinitro cobalto 3. Fica um nome relativamente grande, né? Mas é assim mesmo, os íons complexos aparecem nomes assim bem grandes mesmo, né? Normal. Esse outro caso aqui já estamos diante de um íon de fato, de um cátion, né? Carga 2+, no total, é um íon complexo, então o níquel aparece aqui, né? Só que o níquel aqui ele está ligado à água, que é neutra, e a amônia é neutra também. Então, como nem a água nem a amônia contribuem para a carga elétrica, já que tem carga zero, essas moléculas, essa carga 2+ é exatamente do níquel, né? Então, vamos lembrar, a água, quando está na forma de ligante, no íon complexo, ela vai receber o nome de aqua, né? A amônia, a gente já sabe que é amim, ok? Seguindo a ordem alfabética, nós temos aqui o amim sendo na frente, porque começa com a letra A e tem a letra M depois. Na aqua, no caso, a letra A e a letra Q depois. Então, amim ganha. E aí nós temos aqui, ó, quatro unidades de amim, então fica tetramim, né? Pode botar assim só uma letra A, tetramim. Aí nós temos duas moléculas de água, então diáqua, né? E aí no final o nome do metal transição que é níquel. Muito bem, níquel. Opa. E a carga dele, que a gente já sabe nesse caso, é 2. Então, níquel 2. Tetramim, desculpem, diáqua, níquel 2. Ok? E aqui, esse último caso, gente, cuidado que nesse caso temos uma observação importante. Veja, nesse segundo caso, o íon complexo está com carga positiva. No terceiro caso, ele está negativo. Então, ele vai seguir as mesmas regras, só que no finalzinho tem um detalhe que vou mostrar daqui a pouco. Vou até botar com outra cor, porque isso é diferente, né? Veja, nós temos aqui o ferro, que é o metal, e temos dois ligantes. Temos o grupo ciano, né? A gente já sabe que o CN é chamado de ciano, no íon complexo. Nós temos o NO, que é uma molécula neutra. O NO é chamado de nitrosil, quando ele está dentro de uma estrutura complexa, né? Dentro de um composto de coordenação. Nitrosil. E aí, de acordo com a ordem alfabética, né, nós temos o ciano na frente e nós temos 5. Então, pentaciano. Nós temos o nitrosil. Depois, né, só tem um mesmo. E aí você vai botar o ferro. Aí vocês dizem, professor, onde é que estava a diferença nesse caso? Veja, cuidado. Quando o íon complexo tem carga negativa, a gente, quando vai dizer o nome do metal no final, ao invés de dizer ferro, você vai trocar o O por ato. Então fica ferrato. Isso acontece sempre com íons negativos, certo? No caso, íons complexos negativos. Todos eles recebem o ato no final. Então, toda vez que você dizer ferrato, niquelato, né, cuprato, todos esses íons que aparece ato no final já sabe que são íons de carga negativa. E o ferro, nesse caso, vocês podem se perguntar assim, qual é a carga que o ferro tem nesse caso? Qual é o NOx dele? Gente, veja, o nitrosil ele tem carga zero, né, não contribui para a carga. O grupo ciano ele é negativo. Então, como nós temos 5, então fica com 5 cargas negativas o grupo ciano, né? Para que eu tenha uma carga final 3-, eu preciso que o ferro aqui seja mais 2, concordam? Porque mais 2 com menos 5 sobra uma carga menos 3 no final. Então, nesse caso, estamos com o ferro de inox 2, então ferrato 2. Beleza, gente? Então, vamos partir para a próximo slide. Muito bem. No próximo slide, eu trouxe aqui um exercíciozinho para fazer o contrário, né? Eu tenho um nome, quero fazer a estrutura, quero fazer a fórmula molecular do íon complexo. Então, vamos botar aqui letra A, né? Ó, escreva a fórmula que representa cada um dos seguintes compostos. Então, nós temos aqui o nome de um sal, cloreto, que seria um íon negativo, né? Cloreto normal. Di, aí aqui, ó, essa parte é o nome justamente do nosso íon complexo, certo? Então, nós temos um sal nesse caso, que é um cloreto, só que um cloreto de um íon complexo. Então, a gente vai primeiro estruturar o íon complexo, depois a gente coloca esse cloreto que todo mundo sabe que é o Cl-, né? Muito bem.
Então, como é que é esse íon complexo? Ele é chamado de hexamin cobalto 3. Então, vou botar aqui, ó, hexamin, né? Cobalto 3. Bem, hexa significa 6 e amin é a amônia, né? Então, e tem o cobalto. Então, vamos botar, o cobalto vem na frente, nunca se esqueçam que o metal sempre vem na frente na fórmula do íon complexo, né? Cobalto, e nós temos combinado ele com amônia com 6 unidades hexa. Então, cobalto NH3 6 vezes, só tem esse ligante, fecha o colchete, e aí, agora, gente, vocês estão vendo que esse cobalto aqui, ele é um cobalto com carga 3, né? Como a amônia tem carga 0, né? A amônia não tem carga, então a carga do íon complexo é a carga do próprio cobalto. Se o cobalto é 3, então a carga do íon complexo é 3+, né? Esse é o íon complexo. Agora, o que eu quero é o nome completo, ó, cloreto de hexamin cobalto, que a gente deu foi o nome do hexamin cobalto. Agora é só botar o cloreto no final, né? O cloreto nada mais é do que o Cl-, e aí, como nós temos 3 cargas positivas, eu preciso ter 3 cloros para equilibrar a carga elétrica total. E aí nós temos no final a fórmula do nosso sal de íon complexo, ok? A carga, claro, vocês sabem que não precisa colocar, se quiser pode apagar isso aqui, né? E aí a fórmula do nosso sal é esse aí, né? Cloreto de hexamin cobalto. Na letra B, veja o nome. Veja, nessa letra B o nome é bem grande e é o nome do íon complexo já, que ele quer representar só o íon complexo. Então, eu vou olhar para o final do nome, ele acaba com cobalto, então já sei que o metal é o cobalto, vamos botar aqui cobalto de novo, né? E aí vamos ver os ligantes que estão conectados ao cobalto. Nós temos, ó, triamin, ou seja, 3 amônias, né? Então, nesse complexo, eu vou botar, ela tem 3 amônias, depois eu vou colocar, não sei onde é que eu vou colocar ainda. Temos o ciano é o Cn-, né? Naquela tabelinha lá. Temos o cloro, Cl-, né? E temos o grupo nitro, que é outro íon negativo, NO2-. Certo? Então, nós temos aí, pessoal, 4 tipos de ligante diferentes, né? É um íon complexo, bem complexo mesmo. Então, veja, o íon complexo começa com colchetes, né? Abre o colchete e vamos trabalhar. Está aqui o metal, que é o cobalto, e vamos colocar depois dele os ligantes. Lembrando que a ordem, gente, dos ligantes na fórmula é sempre o quê? O negativo vem primeiro, depois o neutro, né? Então, a amônia, que é neutra, vou botar aqui é neutra, então ela vai vir no final da fórmula. Vou colocar primeiro os negativos. E os negativos são colocados de acordo com o primeiro símbolo da fórmula. Então, o grupo ciano começa com carbono, é o C. O Cl, né, começa com C também. E aqui o N vem no final, né? Então, você tem o Cn, o Cl, desculpe, vem antes, porque é C com L, né? Então, fica C, a letra L vem antes da letra N, né? Naturalmente, então o cloro vem primeiro. Então, cloro, né? Aí depois vem o grupo ciano, Cn, muito bem. E o grupo, vou botar aqui em parênteses, e o grupo NO2 no final. Agora, cuidado que no finalzinho, não esqueça da amônia, tem amônia também, NH3, só que quantas vezes? 3, né? Porque é triamin, então 3 aqui. E aí fecha, e aí você vai calcular agora a carga elétrica do íon complexo. Veja, o cobalto aqui está bem claro que ele é 3, né, a carga dele. Então, vou botar aqui, ó, mais 3 o cobalto, né? O cloro é -1, ok? O Cn é -1 também e o nitro -1 também. A amônia não contribui para a carga, ela é neutra. Então, nós temos cobalto mais 3 e temos 3 cargas negativas somando. Então, a carga, na verdade, é 0. Então, isso é um tipo de adulto, não é um íon complexo, certo? Não chega a ser chamado de íon porque não tem carga elétrica no final. Tranquilo, gente? Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje, né? Mostrar para vocês essa nomenclatura, como constrói a fórmula do íon complexo. E por hoje eu finalizo nossa aula. Desejo sucesso a todos vocês e qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Um abraço a todos.